Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais uma edição do Diário da Miss, que é aquele quadro que acontece em cada última sexta-feira do mês, e eu trago aqui pra vocês os filmes, os livros e as séries que eu consumi ali naquele mês respectivo, né? Então se você curte esse quadro, né, se você já gosta dessa ideia de eu fazer uma coisa mais impessoal e tudo mais, eu vou pedir pra você, por favor, não se esquecer de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também que gosta de cinema, né? A melhor maneira de você ajudar um criador de conteúdo que você gosta muito, né, que você vê o trabalho e tudo mais, é você compartilhando o trabalho dele por aí, é você engajando aí nos comentários, dizendo o que você achou do vídeo. E é claro, como eu falei, né, deixando o seu like pra avisar o YouTube que é pra recomendar aquele vídeo ali. Okay, let's go. Gente, eu já queria começar esse vídeo aqui, né, do Diário da Miss de Maio, falando que eu não dei o meu melhor ali pros filmes, tá? Isso porque, em teoria, eu não vi nenhum filme longa-metragem, e sim documentários em formato de filme. Então assim, né, todo mês eu falo uns filmes, toda aquela coisa, tem mês que eu faço mais séries, tem mês que eu li mais livros, esse tipo de coisa. Então já fica o meu convite pra você ver o Diário da Miss dos outros meses também, né, pra você ir vendo as recomendações. Mas como de praxe, vamos começar o vídeo de hoje, o Diário da Miss de hoje, pelos livros. Se você viu o Diário da Miss no mês passado, você sabe que eu tava no meio da leitura ali de Diga às Abelhas que Não Estou Mais Aqui, o 9º livro da saga Outlander. Oficialmente eu terminei esse livro, então é por isso que ele está aqui no Diário da Miss desse mês, porque eu terminei de ler ele esse mês, né? Eu tinha começado ali no finalzinho do mês passado, aí eu levei uns 18 dias mais ou menos pra eu acabar essa belezinha aqui, e gente, não tem o que eu falar, né? Vocês já sabem que eu amo Outlander, eu terminei a saga toda de livros, agora eu tô esperando, né, o 10º livro aí de Outlander, e eu tô me sentindo tão órfã que eu fiquei, meu Deus, eu não devia ter lido tudo, sabe? Eu devia ter adiado um pouquinho pra terminar esse último livro, só que me deu uma sensação tão gostosa, sabe? Quando eu olhei pra estante e falei, eu já li esses todos, essas 9 bíblias aqui, esses calhamaços gigantes eu já li, e eu recomendo muito, tá? Se você gosta de uma saga de fantasia, uma saga que mexe bastante com o conceito de tempo, né? Viagens no tempo, voltei pro passado, né? Como a minha presença vai afetar esse passado, Outlander é uma grande pedida. Se você não é muito fã de livros, né, de leitura no geral, você tem uma série disponível ali na Netflix e também na Star Plus, que leva o mesmo nome e é uma adaptação dos livros, tá? Outlander é uma série muito boa. Eu diria que é uma boa adaptação, porque ele adapta o que precisa mesmo. Eu tenho poucas coisas a reclamar da adaptação de Outlander, porque é um desafio, né, gente? Imagina você ter que adaptar isso aqui, ó. É muita coisa, óbvio que vai ter coisas que vão ficar de fora. Só que o principal eles mantêm na série, então fica a recomendação aí de uma série fantástica que seria Outlander. I seem to have fallen through time. Indo agora para uma leitura um pouquinho diferente, eu também li nesse mês esse livrinho aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Eu não sei se eu pronunciei certo o nome dele, mas esse aqui foi um livro que me pediram para ler no meu trabalho, né, num dos meus 3 empregos, porque sim, eu não trabalho apenas com o YouTube. E cara, eu achei muito sensacional esse livro aqui, né? Eu fui ver umas resenhas sobre esse livro depois que eu terminei ele, e tinha uma galera falando coisas do tipo, ah, eu achei o livro muito óbvio, é claro, né, as coisas que são ditas ali, que é pra você aprender um pouco a conversar ali com as pessoas, né, a liderar pessoas, principalmente, quando você precisa trabalhar em equipe e é necessário uma pessoa pra liderar essa galera. Então, assim, quem trabalha com comunicação, gente, isso aqui é essencial, tá? Se você trabalha com qualquer setor de comunicação, eu diria que você precisa ler esse livro aqui. E aí, lá nas resenhas, a galera falando, ah, as coisinhas que são recomendadas é tudo óbvio. E aí, a única coisa que eu consegui pensar é, se é tão óbvia, por que a pessoa não faz? Por que as pessoas não fazem as coisas que estão nesse livro aqui, sabe? As recomendações. E é interessante que o autor, ele traz muitos pontos de vista, sabe? Muitas histórias, muitas coisas mesmo, pra, assim, acrescentar mais no que ele tá falando, sabe? Pra argumentar melhor. Inclusive, tem algumas coisas desse livro que eu já fazia na minha vida, como, por exemplo, o livro recomenda a você escolher muito bem as discussões que você entra, sabe? Porque você não vai ganhar nada se você tiver ali num embate com uma pessoa e você começar a discutir a opinião com ela, tipo, discutir agressivamente, eu digo, sabe? A pessoa fala A, você fala B, e vocês começam a bater cabeça. Isso não vai levar em nada, só vai fazer a pessoa ficar na defensiva, vai fazer a pessoa ficar com raiva, e
E assim, eu trabalhando com internet todos esses anos da minha vida, gente, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Você não pode convencer alguém que já decidiu não gostar de você, sabe? Que já decidiu discordar de você, não quer saber o que você tem a dizer, esse tipo de coisa. Você vai ficar lá fazendo o quê? Por mais que a pessoa esteja errada, tá? Às vezes a pessoa tá errada e você, tudo que você tem que fazer é tipo, ah, tudo bem, eu tenho um ponto de vista um pouquinho diferente, mas eu acho que pode funcionar desse jeito também. Pronto, sabe? Às vezes você nem acredita nesse tipo de coisa, mas aí a pessoa não vai ter como brigar com você, sabe? Você segue a vida normalmente. Então, algumas táticas dessas são explicadas aqui nesse livro, eu achei muito interessante mesmo. É uma leitura super fácil, tá? Então, se você acha que é um livro super técnico, não é muito tranquilo. E essa foi a minha segunda leitura ali do mês, né? Depois que eu terminei Outlander. E agora a gente vai pra um box de livros, gente, porque eu comecei a ler aqui a trilogia, né, de Magnus Chase, que é um livro aqui do Rick Riordan, né, o mesmo autor de Percy Jackson. Eu tô conhecendo as outras sagas do titio Rick, né, digamos assim. Magnus Chase era a única que faltava eu conhecer, sabe? Porque as outras tudo eu já sabia qual que era. E foi muito interessante, porque eu não sabia absolutamente nada sobre Magnus Chase. A única coisa que eu sabia é que era mitologia nórdica, só. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou no terceiro e último livro de Magnus Chase. Então, eu diria que eu fiz um progresso bacana aí nesse mês, né, com o box. Eu acredito que o mês vai acabar e eu já vou ter terminado o terceiro livro, porque eu tô bem pertinho ali de acabar e tudo mais, então acho que vai dar tudo certo. E esses foram os livros que eu acabei lendo nesse mês, né? Teve uma quantidade, assim, louvável, eu diria, né? Qualquer livro, gente, que você pega pra ler, se você pega pra ler aí 2 páginas por dia, já tá ótimo, tá? Eu sei que tem uma galera que brinca comigo e fala, nossa, Miss, você lê muitos livros, né? Como é que faz pra ler tudo isso num mês? O segredo é você não criar uma competição com você mesmo. Você tem que ler aquilo que você é acostumado. Eu sou uma pessoa que eu tenho hábito de leitura, gente. Então, pra mim, por exemplo, pessoalmente, é fácil eu ler 50 páginas por dia. Pra mais, às vezes. Só que aí, você não vai exigir um negócio desse pra uma pessoa que tá querendo ali criar o hábito de leitura, né? Você não vai colocar lá, ó, lê 50 páginas. Não, lê uma página aqui, lê 2. Mantenha, assim, umas 3 páginas por dia. Aí, quando a pessoa se sentir preparada, ela vai aumentando. Pensa que é sempre um progresso. De página em página, o seu livro vai acabar, sabe? Então, fica aí o recadinho, né? Pessoas que querem aprender aí a criar um hábito de leitura e tudo mais, vai no seu tempo, vai com a sua própria meta, não se baseia muito na meta dos outros, não. Não é possível. Eu nunca vi tantos livros em toda a minha vida. Continuando aqui o nosso Diário da Miss, agora a gente vai falar das séries que eu assisti nesse mês. Começando por uma que eu tô acompanhando, né? Porque tá saindo episódios semanais aí, que seria a segunda temporada de Pretty Little Liars Original Sin. E essa temporada tem alguma coisa a ver com verão ali, esse tipo de coisa. E cara, eu já fiz uma crítica de PLL aqui no canal, né? Nesse spin-off especificamente. Eu curto bastante a pegada que esse spin-off tem ali de PLL original, né? Porque a série original, ela tinha muitas problemáticas, sabe? Provavelmente, se você pega alguém acostumado com série em 2024, essa pessoa tem uma chance dela não gostar do PLL original. Porque naquela época era um formato televisivo, entende? Tinha, tipo, 20 episódios. Ou seja, você tinha episódios que literalmente não acontecia nada. Era pra você cobrir a grade ali da TV. Mas a gente tava lá assistindo porque era o que as pessoas eram acostumadas naquela época. Hoje não. Hoje você tem que pegar uma temática de PLL, que é uma temática muito interessante, que as pessoas gostam sim, né? Eu vejo ali muita semelhança, por exemplo, do público de PLL com o público que gosta de Scream, né? Que gosta de Pânico. É uma coisa ali parecida, né? Uma pessoa perseguindo um grupo de amigos, esse tipo de coisa. Então eu acho que o spin-off, ele fez um trabalho muito bom adaptando essa linguagem sem perder a essência de PLL e ao mesmo tempo oferecendo uma história nova. Então no momento eu tô acompanhando aí a segunda temporada e tô curtindo bastante. The final girl must escape any death trap. You hide. I see. Eu também assisti a uma minissérie da minha temática favorita, né? Que são temáticas de ficção histórica, chamada aí Wolf Hall, que inclusive tem muitos atores conhecidos nessa minissérie, tá? Eu fiquei passada. Cada vez que alguém aparecia ali, eu ficava, gente, eu conheço essa pessoa. Wolf Hall conta bastante ali sobre o cara que era tesoureiro ali do Henrique VIII, né? Que foi um dos reis ali da Inglaterra. Ele era pai da Elizabeth I, só pra vocês terem ideia. Só que essa figura, né, que trabalhava aí junto com o rei, ela era muito enigmática, sabe? Era meio pilantra, pra não falar outra coisa. E aí você tem ali alguns episódios falando sobre a história dele, como ele se encaixa, né, nessa dinastia Tudor. Então é uma temática que eu curto bastante, eu gostei bastante da série também, apesar dela ter um começo bem devagar. Ainda bem que é uma minissérie, né? É uma minissérie, pronto, é aquilo e acabou. Surpreendendo
surpreendendo a nação, porque as pessoas que acompanham aqui o meu trabalho sabem que eu não sou muito fã de temática adolescente, né? Tem algumas exceções aí na vida, eu nunca vou olhar pra temática e me negar a assistir ela. Não, eu posso ser surpreendida. Então, surpreendendo a nação, eu vou falar aqui pra vocês em primeira mão que eu comecei pela primeira vez a assistir Bridgerton. Sim, gente, eu nunca assisti Bridgerton na minha vida. Porque eu olhava assim, eu sabia do que se tratava a temática e eu simplesmente colocava a prioridade mais embaixo. Eu nunca me neguei a assistir, mas aparecia uma série mais interessante pra mim e eu colocava ali subindo na lista, sabe? E aí, com esse hype que tá tendo a terceira temporada, eu falei, cara, chega, eu acabei a minha minissérie aqui do Wolf Hall, eu vou ver uma coisa muito leve, mas que é de época também. É claro que não é baseado na realidade nem nada assim, mas é uma coisa de época. Uma coisa assim que eu não vou precisar pensar muito. Vou aqui assistir Bridgerton e eu tô achando bem interessante, tá, gente? Eu tô achando bem legal, muito clichê, sabe? É um negócio que eu já esperava, está de acordo com as minhas expectativas. Então eu acho que é por isso que eu não me decepcionei com Bridgerton, ou que eu não achei ruim, nem nada assim. Porque realmente era o que eu esperava que seria. Então eu tô assistindo, eu tô finalizando aí a primeira temporada ainda de Bridgerton. E vamos lá, uma hora eu vou chegar na terceira. If I'm unable to find a husband, I shall be ruined. Perhaps there is an answer. Agora, indo falar aqui dos filmes, né? Que eu já dei um spoiler, falei que todos eles eram documentários, que eu não vi filmes, longa-metragem propriamente dito, tipo dramas e etc. Eu vou começar aqui com um documentário que eu achei super pesado na Netflix, chamado Pray Away, que basicamente é sobre uma seita que os Estados Unidos tinha ali, de um grupo que existia dentro da igreja, que tinha o objetivo de fazer terapia de conversão, né? Ou seja, eles tinham esse pensamento absurdo, desumano aí, de você converter pessoas LGBTQ+, para pessoas heteronormativas. Então tinha uns termos como, por exemplo, ex-gay, ex-lésbica e esse tipo de coisa que ficava passando ali no documentário, justamente para criticar as terapias de conversão, né? Então fala com sobreviventes, fala com pessoas que ainda espalham essa mensagem desse grupo específico, que é abordado ali em Pray Away. Então tem uma perspectiva muito interessante, né, desse absurdo que aconteceu aí nos anos 90, nos anos 80, e que chegou até ali metade dos anos 2000, sabe? É um negócio que é recente, por isso que é tão assustador, sabe? E eu achei muito interessante as conversas dos sobreviventes. Eu achava um absurdo ouvindo os caras falar sobre ser ex-gay, esse tipo de coisa. Eu ficava, ai, querido, meia-noite eu te conto um segredo. Mas enfim, né, eu tô falando aqui meio que num tom de brincadeira, né, nesse momento, só que é um documentário meio pesadinho, sabe? A fala é meio pesada. Não que mostre coisas visualmente pesadas, mas só de você ouvir as pessoas falando as suas histórias, né, o que passaram nesse tipo de terapia já se torna um conteúdo mais pesado. I spent a lot of time thinking, how did I believe that? Seguindo adiante, também na Netflix tem um outro documentário que esse sim, visualmente e também verbalmente se torna muito pesado. Seria aqui o documentário Holocausto Brasileiro. Gente, esse documentário foi um negócio que eu fiquei olhando pra parede depois, assim, ó. Sabe, eu falei, gente, como é que eu nunca tinha ouvido falar disso daqui? Eu tenho certeza que muita gente nunca nem sabe que isso aqui aconteceu. Que conta basicamente a história de uma instituição que existia lá em Barbacena, que o objetivo da instituição era ser um centro de saúde, sabe? Era ser, tipo, como se fosse um lugar para pessoas com algum tipo de deficiência mental ali. Só que esse lugar passou a ser, tipo, um descarte de pessoas, né? Você tinha pessoas que não tinham nenhum tipo de deficiência lá, você tinha pessoas abandonadas, pessoas que tinham sim, né, deficiência, claro, só que ali não era um hospital, gente, era vendido como se fosse um hospital, só que parecia um campo de concentração, não tem outra palavra. Então a galera passava fome, a galera, sabe, passava por torturas e coisas do tipo. Então é um negócio assim que tem foto, sabe, tem vídeo das pessoas falando, e é uma coisa que você fica, gente, se você coloca lado a lado assim, né, as cenas do Holocausto Brasileiro, como por exemplo os campos de concentração que tinham ali na Europa, fica difícil distinguir um do outro, tá? Porque é nesse nível, é chocante nesse nível. E aí é um negócio que eu fico, gente, como é que nunca ninguém ouviu falar disso? Desse negócio que aconteceu no Brasil, sabe? Que é tão importante. A jornalista ali foi a mesma que fez um livro, né? E investigou bastante sobre a Boate Kiss, que eu trouxe um livro dela aqui no mês passado, que é a Daniela Arbex. Então, assim, gente, recomendo muito vocês conhecerem essa história, sabe? Até pra gente ficar de olho aberto aí. Mas, assim, vai um pouco preparado, sabe? Pra assistir. Porque realmente o negócio não é fácil, não.
8 décadas de violação de direitos, 8 décadas de maus tratos, de tortura, de fome, de frio. E por último, e não menos importante, eu vou falar dos 2 últimos documentários que eu assisti aqui, que são da mesma temática, que um se chama Jeffrey Epstein, Poder e Perversão, e o outro se chama Ghislaine Maxwell, Poder e Perversão também. Então é um documentário dividido em 2 partes, focado cada um ali numa pessoa. O do Jeffrey Epstein é muito mais interessante porque ele é dividido em vários episódios ali. O da Ghislaine parece que foi feito como um complemento desse documentário do Jeffrey. Então assim, ele não traz tantas informações novas, traz apenas um complemento, como eu falei. Então eu recomendo, caso você vá assistir, né, esses documentários, que você assista primeiro do Jeffrey e depois da Ghislaine. Basicamente, essas foram 2 pessoas, assim, que eram bilionárias, tá? Eles ficavam ali nos Estados Unidos, só que eles conheciam muita celebridade, muita gente famosa. E eles simplesmente montaram um tráfico de menores de idade, assim, sabe? É uma coisa horrível. Esse documentário foca bastante no poder do dinheiro, né? Como o dinheiro calou várias vítimas aí ao decorrer dos anos, como você tem muita celebridade, muita gente famosa que simplesmente ficou debaixo dos panos, sabe? Que não foi pega, não foi ali responsabilizada pelo que estava acontecendo. Então, assim, é um documentário bem nojento, né? Com uma temática forte que envolve abuso ali, mas também que traz uma reflexão muito grande sobre algumas leis da sociedade, sabe? Sobre o que você leva em conta de ser algo verídico e o que não é verídico, com base ali no status social da pessoa. É meio triste observar, por exemplo, que as vítimas, né, de abuso ali que o Jeffrey escolhia, com a ajuda dessa Ghislaine Maxwell, que era a namorada dele, eram todas meninas fragilizadas, sabe? Eram meninas que estavam tentando fugir da realidade, coisas assim. Elas não sabiam que estavam sendo traficadas, que ia acontecer um monte de coisa ruim com elas. Então é uma coisa bem pesada, você tem entrevistas ali com sobreviventes, mas eu acho que é um documentário muito necessário também, então eu recomendo, gente. Todos os documentários que eu falei aqui nesse vídeo de hoje estão disponíveis na Netflix, é só vocês procurarem lá. There was more evidence of the fact he was powerful and he could fix whatever thing came up. Mas então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, que gosta de cinema. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!